Olá, meus internautas. Pastor Jonias, vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lição 13 do segundo trimestre de 2016. Comentarista da revista, Pastor José Gonçalves. A temática de toda esta revista, que hoje se finda nesta lição, é maravilhosa graça. Lembrando-vos que estamos estudando a carta aos Romanos. O título da lição: o cultivo das relações interpessoais. O texto áureo: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 27. A verdade prática: Deus deseja que os crentes, alcançados pela graça, cultivem relacionamentos saudáveis. O objetivo geral da lição: compreender que os crentes precisam cultivar relacionamentos saudáveis. O cultivo das relações interpessoais. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, ao longo dos seus 15 primeiros capítulos, ele versa sobre a doutrina da salvação, foca a graça, a vida nova em Cristo Jesus, a vida segundo o Espírito. Ele se debruça nos capítulos 9, 10 e 11 sobre Israel. E agora, nos 27 versículos do capítulo 16, que é o último, ele lista nomes importantes de pessoas que estão comungando os mesmos ideais na obra de Deus, e dedica saudações e promove relações interpessoais. Nesta lição vamos estudar a importância das relações interpessoais. Na primeira parte, nos subpontos 1, 2 e 3, valorizando pessoas, não coisas, o valor das mulheres, irmandade e companheirismo. Na parte 2, as ameaças às relações interpessoais. E nos subpontos 1 e 2, individualismo, sensualismo e antinomismo. Na terceira parte, vamos estudar a fonte das relações interpessoais. Nos subpontos 1 e 2, existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. No subponto 2, existe em razão da graça de Deus. O ponto central dessa primeira parte: o crente precisa cultivar relações interpessoais saudáveis. E nós vamos estudar aqui a importância das relações interpessoais. Antes de adentrarmos nesse assaz importante tópico, gostaria de frisar as 5 áreas da inteligência emocional. A inteligência intrapessoal, lembrando-vos que a partícula intra vem do latim, significa para dentro, interior. E aí nós temos a autoconsciência, a autorregulação e a automotivação. Na inteligência interpessoal, nós temos a empatia e habilidades sociais. Lembrando também que a partícula inter, ela traduz reciprocidade e traz embutido o sentido de relação externa, porém recíproca, como se fosse um feedback em que você dá e recebe. A inteligência emocional, ela tem como resultado a resiliência, ou o QA, que é o coeficiente de suporte às adversidades. Deus nos fez dotados de capacidades. Vamos então a este importante tópico desta
lição. Valorizando pessoas, não coisas. Paulo finaliza sua carta, primeiramente recomendando a irmã Febe, membro da igreja de Cencreia. Foi através dela que o apóstolo enviou sua carta à igreja que estava em Roma. A recomendação vem acompanhada de uma observação na qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela à igreja de Cencreia, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, 1 e 2. Ela servia à igreja. O vocábulo servir, usado aqui, traduz o termo grego diáconos, o que tem levado muitos comentaristas a acreditar que ela era uma diaconisa da igreja. O fato é que o apóstolo pôs em evidência a função em vez do ofício. Infelizmente, hoje, as coisas estão invertidas. O que vale mais hoje são os títulos e os cargos, ao invés de empenho no serviço cristão. A irmã Febe servia na igreja de Cencreia, a 10 quilômetros distante de Corinto, aonde Paulo estava na casa de Gaio, hospedado, escrevendo esta carta, com o fito de filantropia ao descer para Jerusalém e posteriormente de missão ao se direcionar para Roma, plantando ali suas bases para ir até a Espanha. Ele aproveita para sintetizar o Evangelho, encaminhar as doutrinas genuínas do verdadeiro Evangelho e remeter para os irmãos de Roma. Foi Febe que provavelmente levou esta carta, e ele a recomenda logo no primeiro versículo do capítulo 16, reconhecendo o serviço prestado por ela. Ele a trata como uma personagem alvissareira. O tópico 2, o valor das mulheres. Paulo fala de Priscila, Áquila, como tendo exposto suas vidas na causa do Evangelho. Romanos capítulo 16, versículo 3. Esse casal era judeu e havia sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio. Agora havia voltado à capital do império. Outras referências ao mesmo casal são encontradas em Atos, no capítulo 18, versículo 2, 18 e 26, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, e 2 Timóteo 4 e 19. Duas observações tão importantes na vida desse casal. Primeiramente, Paulo sempre cita Priscila em primeiro lugar. Muitos comentaristas concordam que isso tinha uma razão de ser. Priscila se destacava na obra do Senhor, sendo auxiliada por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã em Cristo que se destaca mais do que o esposo na causa honesta? Paulo não cita apenas Priscila, mas cita outras mulheres de igual destaque. No versículo 6, ele mesmo menciona uma mulher de nome Maria. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Pouco se diz dessa Maria, e o que se sabe é que ela trabalhou muito na obra de Deus. Trabalhar aqui traduz o termo grego copial, que significa trabalho voluntário. Maria se deu voluntariamente para a obra de Deus. Precisamos de mais Marias, que o Senhor envie mais Marias para a sua obra. Nesse subponto 2, podemos inferir as saudações de Paulo, referenciando estes personagens, inclusive
ou especialmente a mulheres que se destacam na obra de Deus. Ele acirra aqui um relacionamento interpessoal com essas mulheres. Ele era amigo, estava presente, conhecia pessoalmente, tinha um bom relacionamento com as mulheres. Ele não tinha os ranços do machismo, mas tinha uma visão panorâmica do bom relacionamento interpessoal. A irmandade e companheirismo. Na saudação seguinte, sentimos o peso que tinha a comunidade cristã para Paulo e o valor do seu companheirismo, em Romanos capítulo 16, versículos 7 e 8. A igreja é o corpo de Cristo, ela é uma grande família. Conscientizemos-nos da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Infelizmente, a nossa espiritualidade segue mais um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém, do que de uma casa de família, onde todos se conhecem e se relacionam. Então aqui é nos deixado o modelo de um bom relacionamento interpessoal, e que a igreja precisa ser como uma família, em que os membros se relacionam, se comunicam, não podem viver isolado, distante um do outro, sem sensibilizar pelas necessidades uns dos outros, entendendo as diferenças e estabelecendo um feedback, ou seja, uma retroalimentação em que se dá e se recebe. A síntese desse tópico é: precisamos valorizar pessoas e não coisas, estabelecendo relacionamentos interpessoais saudáveis. Que grande lição deixa o apóstolo Paulo nesse capítulo 16 da carta aos Romanos. A segunda parte, as ameaças às relações interpessoais. Individualismo. No meio dessas saudações, o apóstolo Paulo, de forma abrupta, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele. Romanos 16 e 17. Alguns comentaristas acham que esse versículo se encontra deslocado do restante dos demais, mas a verdade é que ele está no lugar onde ele deveria estar. Paulo via como uma ameaça a quebra da koinonia cristã, ou seja, da comunidade cristã. Portanto, era um perigo às relações interpessoais, o individualismo daqueles que promoviam dissensões. Esse individualismo está caracterizado no fato de que eles serviam ao seu próprio estômago ou ventre, viviam para si mesmo. O faccioso geralmente é um indivíduo solitário até no momento em que arregimenta outros para compartilhar do seu pensamento doentio. A igreja deve observá-lo e afastar-se dele. Então aqui Paulo observa a importância de nos afastar daqueles que nos contaminam. Se há perniciosidade no relacionamento e o perigo iminente de uma contaminação, então é melhor que se afaste. Isso no sentido doutrinário. No subponto 2, sensualismo e antinomismo. O sensualismo é a tendência que se tem para o sexo, a exposição do sexo. E o antinomismo é aquilo que é contrário à lei. Indivíduo sem lei, sem regra, sem regramento, não se subordina a nada. Esses irmãos facciosos não apenas provocavam dissensões, mas também promoviam escândalos. Em Romanos 16 e 17 vamos ver isso. A maioria dos comentaristas são de acordo que Paulo tinha em mente o movimento herético do primeiro século, conhecido como
gnosticismo. Era um movimento sectário que tinha como prática o sensualismo e o antinomismo, quer dizer, estavam tendentes ao sexo e desregrados, não ficavam na égide da lei, eram contra qualquer tipo de regramento e de lei. Em outras palavras, como viam a matéria como algo ruim, não tinham apreço pelo corpo, já que este era material. Isso os conduzia a uma vida sensual. Por outro lado, outra consequência desse entendimento errado estava na troca da doutrina bíblica por palavras suaves e lisonjas, Romanos 16 e 18. Não havia regras para obedecer. Esse ensino de sabor adocicado, porém falso, tinha a capacidade de atrair os incautos. Está claro nesse subponto que o sensualismo e o antinomismo se contrapõem ao comportamento interpessoal, ao bom relacionamento, às boas maneiras, à obediência à ética, à postura dentro dos parâmetros de padronização de comportamentos cristãos. O ponto alto, ou a síntese do tópico 2, é o individualismo, o sensualismo e o antinomismo são ameaças às relações interpessoais. E agora nós vamos para a última parte da nossa lição, a fonte das relações interpessoais. A terceira parte. Existe em razão da sabedoria, soberania de Deus. Então, a razão principal de toda a fonte das relações interpessoais é a sabedoria e soberania de Deus. É Deus. Paulo queria que os romanos se certificassem de que ele lhes ensinava o evangelho de Deus. O evangelho da graça faz parte do mistério que Deus deu a conhecer no final dos tempos. Romanos 16, 25. Esse mistério que esteve oculto foi dado a conhecer à igreja através de revelação do Espírito Santo. Era sobre o desvendar desse mistério que Paulo acabara de escrever. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. O resultado foi salvação a todo aquele que crê. A igreja de Roma era fruto disso. No subponto 2, existe em razão da graça de Deus. Paulo encerra a sua epístola com uma razão de ser, a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16, 26 e 27. Essas palavras de adoração nos fazem lembrar a outra expressão de louvor do apóstolo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. A síntese do tópico 3, a sabedoria, a soberania e a graça de Deus são as fontes das relações interpessoais. Nesta lição, entendemos o propósito de Paulo quanto ao capítulo 16. A listagem extensa de nomes com os quais ele mantinha um intercâmbio saudável, ele tinha relações interpessoais saudáveis. Nesta lição, absorvemos o conhecimento de que Deus é a fonte de toda boa maneira de viver. Ele é a fonte de sabedoria, que nos remete à senda gloriosa de um caminhar retilíneo, que agrada àqueles que nos circunscrevem e também ao próprio Deus.
Vamos refletir. A respeito da carta aos Romanos, responda. Paulo finaliza a sua carta primeiramente recomendando a qual membro da igreja de Cencreia. Paulo finaliza sua carta primeiramente recomendando a irmã Febe, logo no primeiro versículo do capítulo 16, que é no último capítulo da sua carta. Ele recomenda a irmã Febe. Cite o nome de alguns irmãos que cooperaram com Paulo: Febe, Priscila, Áquila, Maria. Qual era a recomendação de Paulo em relação àqueles que causaram dissensões e escândalos? A igreja deve observá-lo e afastar-se dele. Segunda lição: o que era o movimento herético do primeiro século, conhecido como gnosticismo? Era um movimento sectário que tinha como prática o sensualismo e o anticristo. Em outras palavras, como viam a matéria como algo ruim, não tinham apreço pelo corpo, já que esse era a realidade. Como Paulo encerra a sua carta? Paulo encerra a sua epístola com uma expressão de louvor e adoração. Que Deus nos abençoe, que possamos absorver esses conhecimentos para uma vida